Em 16 de julho de 69, um foguete partia da Flórida, nos Estados Unidos, levando 3 homens e a esperança de finalmente cumprir uma ambiciosa missão, pousar uma pessoa na Lua. E nas famosas palavras do comandante dessa missão, o astronauta Neil Armstrong, esse era, abre aspas, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E realmente esse pequeno passo teria uma importância histórica gigantesca, mas não seria nem de longe o primeiro passo dessa história. Antes que Armstrong chegasse na Lua, pelo menos 3 pessoas já tinham antecipado e de certa forma preparado o famoso pouso da Apollo 11. Eu sou o Vitor Espanha, primeiro criptonauta e segundo brasileiro aí ao espaço, e é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Na viagem de volta da Lua, os tripulantes da missão Apollo 11 resolveram então fazer uma transmissão de TV para comunicar um pouco daquela experiência fantástica com toda a população. Neil Armstrong, comandante da missão, começou dizendo o seguinte: 100 anos atrás, Júlio Verne escreveu um livro sobre a viagem à Lua. Sua nave Columbia decolou da Flórida e desceu no Oceano Pacífico depois de completar a viagem lunar. Parece apropriado para nós compartilhar com vocês algumas das reflexões da tripulação enquanto a nossa Columbia completa o seu reencontro com o planeta Terra e com o mesmo Oceano Pacífico amanhã. Esse livro que Armstrong menciona, e que toda a tripulação da Apollo 11 conhecia muito bem, era um livro chamado Da Terra à Lua, que é um clássico da ficção científica escrito pelo escritor francês Júlio Verne, aquele mesmo que escreveu outros clássicos como 20.000 Léguas Submarinas e Volta ao Mundo em 80 Dias. Que realmente imaginavam uma viagem para a Lua no século XIX. O livro conta a história de um clube de desenvolvedores de armas nos Estados Unidos que decidem criar um canhão tão forte que seria capaz de dar um tiro na Lua. Sim, um tiro na Lua. E na história, a Guerra Civil Americana tinha acabado de acabar e os inventores e engenheiros militares tinham ficado desocupados, mas ainda estavam cheios de ideias e projetos. O problema é que já não tinha mais demanda real, então para poderem se ocupar, os caras decidem criar esse projeto totalmente ousado e lançar um projétil para fora da Terra. E mais, para deixar a coisa ainda mais emocionante, o próprio presidente do clube decide ir dentro do projétil e ainda consegue mais 2 malucos para irem com ele. Todo mundo se empolga com a ideia e o clube começa a arrumar investidores pelo mundo afora para conseguir desenvolver essa tecnologia. Eles criam então um sistema de amortecimento totalmente inovador. Os tripulantes sobreviveram ao impacto do pouso, adaptam um sistema de iluminação a gás para o interior do projétil, descobrem uma reação química de conversão de gás carbônico em oxigênio para ter como respirar durante toda a viagem, e por aí vai. Os caras pensam até sobre qual seria o melhor lugar para fazer o lançamento ou disparo do vagão projétil, e o lugar escolhido é nada mais, nada menos do que a Flórida. O mesmo lugar de onde, então, 100 anos depois, sairia a missão da Apollo 11, levando exatamente 3 pessoas para a Lua. É incrível pensar que um século antes dessa coisa acontecer, alguém já imaginava com tantos detalhes essa possibilidade. Mas, mais incrível ainda é pensar que Júlio Verne não foi o único e nem de longe o primeiro a fazer isso. Indo lá para Roma, desde os tempos do Império Romano, as pessoas já pensavam em viagens espaciais. Tem até uma história do século II depois de Cristo, por exemplo, que conta como um grupo de navegantes, movido pela excessiva curiosidade do intelecto, fizeram uma viagem de navio tão alucinada que eles não só ultrapassaram os limites do mar Mediterrâneo, que era onde os romanos consideravam mais seguro navegar, como eles ultrapassaram também os limites do planeta Terra. Então nessa história isso só é possível porque eles são pegos por um tufão no meio de uma tempestade em um mar aberto e o navio é arremessado por 350 km para cima. Essa viagem vertical dura 7 dias e só acaba quando a embarcação atraca em uma ilha esférica no meio do espaço sideral, no caso a Lua. Como os caras são extremamente aventureiros, eles começam a explorar a superfície lunar e descobrem que ela é habitada e que tem até plantações e coisas do tipo. Mas não demora muito e alguns guardas aparecem, prendem a tripulação e levam todo mundo até o Rei da Lua. O rei conversa com os caras e diz que vai libertar todo mundo, mas isso com uma condição. Eles têm que ajudar o exército lunar em uma guerra que eles estão travando contra o Sol, pelo domínio do planeta Vênus. Sim, isso é uma história do século II. E no fim das contas, o povo da Lua é derrotado e condenado a pagar impostos anuais para o Sol. Mas mesmo assim, o rei cumpre a sua palavra e manda os terráqueos de volta para casa. Por mais louca que possa parecer a ideia de alguém
em plena Roma Antiga, nos tempos dos Césares e dos gladiadores, estivesse escrevendo um livro de viagem espacial. A verdade é que muita gente já especulava sobre uma infinidade de coisas relacionadas ao universo na antiguidade. Platão, Aristóteles e outros filósofos famosos, acredite se quiser, discutiram sobre a existência de outros mundos parecidos com a Terra, considerando inclusive a possibilidade de vida extraterrestre. É um debate que pouca gente sabe que existiu, mas era realmente uma questão seríssima para esses pensadores. Tanto que ficou marcado como um nome próprio na história da filosofia, o debate sobre a pluralidade dos mundos. E esse debate foi longe, passando por Santo Agostinho, pelos teólogos medievais e até pelos caras da Revolução Científica. E é aí, justamente nos tempos da Revolução Científica, que a gente encontra mais uma história no mínimo inusitada sobre viagens espaciais. Talvez você se lembre das aulas de física lá na escola, das leis de Kepler, sobre o movimento dos planetas em órbitas elípticas e tal. Então, esse Kepler das leis de Kepler foi um matemático astrônomo importantíssimo para a Revolução Científica no século XVII. Ele escreveu várias obras que aprimoraram ainda mais o trabalho de gênios como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que mais tarde serviriam de base para uma das teorias mais famosas da ciência, a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Mas, mais importante para nós aqui é Kepler, que também escreveu uma obra chamada O Sonho, que é um misto muito louco de fantasia e ficção científica. Na história, um menino filho de uma bruxa é entregue para um comandante de navio como pagamento de uma dívida. Esse comandante acaba deixando o menino em uma ilha e lá ele fica sob os cuidados de um astrônomo. Então esse astrônomo fica muito admirado com a curiosidade e inteligência desse menino e acaba ensinando muita coisa para ele. O menino então cresce nessa ilha estudando e observando os astros diariamente. Mas depois de alguns anos ele decide partir de volta para sua terra natal. Chegando em casa, ele reencontra a mãe, que percebe quanto esse menino tinha aprendido sobre astronomia. E é aí que ela faz uma proposta inesperada para ele. Que tal se eles fossem pessoalmente até esses objetos celestes que ele tinha estudado? Então, claro, o menino topa e a mãe invoca um espírito que transporta os dois direto para a Lua. A viagem dura 4 horas e o único equipamento obrigatório é um pano que eles enrolam na cabeça. Chegando lá, eles conhecem várias espécies de seres lunares que se dividem basicamente entre as espécies que vivem do lado claro da Lua, escondidos em cavernas e canais cheios de água, e outros que vivem no lado escuro da Lua, lutando contra o frio. Além de aproveitar esse exercício literário para especular sobre como seriam as formas de vida fora da Terra, o Kepler também aproveitava a ambientação fantástica para poder imaginar como seria uma astronomia feita a partir da Lua. Por exemplo, já parou para pensar como seria um eclipse terrestre? Quando você da Lua observa o Sol sendo ocultado pela Terra? Pois é, Kepler já descreveu matematicamente essa coisa. Esses exercícios incríveis de imaginação que a gente encontra desde a antiguidade até o nascimento da ciência moderna foram com certeza fundamentais para alimentar o nosso sonho de conquistar o espaço. Se não fossem as viagens filosóficas, artísticas e científicas para fora da Terra, dificilmente a gente teria ido muito longe. Talvez a gente não tivesse ido à Lua de foguete se antes a gente não tivesse ido de navio com a ajuda de um espírito, ou até mesmo disparados por um canhão. E na verdade, esse fascínio pelo espaço e pelas coisas que podem estar acontecendo galáxia afora e pelas coisas que podem acontecer no futuro, viagens intergalácticas, colonizações planetárias, mineração de asteroides, contato com outras formas de vida totalmente diferentes. Enfim, esse fascínio parece ter acompanhado a espécie humana. Continua sendo um dos combustíveis mais poderosos capaz de nos lançar rumo às próximas etapas dessa história. Bom, mas por mais importante que ela seja, nem só de imaginação vive a exploração espacial. No próximo vídeo dessa série, nós vamos ver como diversos outros fatores tiveram que ser articulados para tornar viável, então, essa aventura extraplanetária. E como esse esforço, inclusive, transformou o nosso próprio planeta. Então, dá uma moral pra gente, vai. Envia esse vídeo para 3 pessoas, porque o canal tá no início, então a gente precisa da sua força. E, claro, não deixa de se inscrever aqui e ativar as notificações para você não perder tudo que vai acontecer por aqui. E eu te vejo no próximo.